pessoal, como vocês estão? Estamos chegando com mais um episódio do nosso podcast, hoje em ritmo de festa. Tá chegando o aniversário de Campo Grande, 125 anos dessa cidade morena, que agora também é meu lar. Pra quem não sabe, eu sou paranaense de Maringá e tô aqui morando há poucos meses em Campão. O nosso episódio de hoje é uma homenagem pra essa cidade morena, pra Campão ou pra CG, que é conhecida por muitos como a capital dos IPs. Campo Grande se destaca a nível nacional pelo desenvolvimento e tranquilidade no mesmo lugar. E pra gente falar um pouco sobre isso, nós temos aqui hoje a psicóloga Simone Constantino e o arquiteto e urbanista Luiz Eduardo Costa. Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast, é um prazer receber vocês para essa conversa e eu tô muito ansiosa para esse bate-papo, porque quanto mais eu conheço de Campo Grande, mais eu quero conhecer. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui. Campo Grande, de fato, é uma cidade muito encantadora. É inspirador, né? Legal, vamos falar da cidade-zona tão bacana que é Campo Grande. Eduardo, eu queria começar essa conversa te perguntando, o que faz Campo Grande, uma capital com ar de interior, se destacar das outras? São alguns atributos que formam esse conceito para os nossos moradores? Fala um pouco sobre isso. Bom, acho que é importante entender Campo Grande é cidade nova, né? Ela tem 125 anos, mas ela teve nesse tempo todo uma possibilidade muito diferente de tantas cidades no Brasil, que foi o planejamento. Então, na década de 80, ela já começa com um certo planejamento. No início do planejamento de Campo Grande, ela vem com um planejamento militar, né? Então, dos traçados das ruas, início de Campo Grande. E logo depois, ele teve uma interferência muito importante de pensamentos urbanísticos bem assim, vanguarda nas cidades brasileiras. Jaime Lerner, né? Teve um acompanhamento no início, na década de 80. Então, nós tivemos planos diretores importantes no desenvolvimento da cidade de Campo Grande. E isso, com certeza, fez toda a diferença no futuro. Quer dizer, uma cidade, na verdade, é um assentamento de gente, né? De humanos, né? Quer dizer, que vai se chegando num território, a ocupação territorial, ela vai se dando e ela precisa de ter ordenamento, precisa ter organização. Se você não consegue fazer isso no início, isso só vem trazendo um problema cada vez mais. Então, Campo Grande conseguiu observar bastante essa situação no passado. E quando a gente fala, tem qualidade de vida, esse é o objetivo mesmo, né? A cidade, ela precisa ter essa qualidade de vida. Tem um monte de problema, não tenha dúvida, como muita cidade tem bastante problemas pontuais, mas uma cidade que começou a sentar com planejamento urbano. Na década de 80, já foi criada uma agência de planejamento urbano instituída na gestão da cidade, sabe? Então, assim, já começava a discutir cidade de forma mais ampla, com participação popular, antes de uma lei federal que obrigou isso, que foi em 2001, que é o Estatuto da Cidade, começa a obrigar a forma das pessoas, como é que discute cidade e planeja cidade. Então, na década de 80, Campo Grande já fazia isso com esse diálogo, né, junto com a sociedade e tal, que é uma Câmara de Desenvolvimento Urbano da cidade, é uma Câmara que tem sociedade organizada junto com a cidade, pensando na cidade de Campo Grande. Poxa, que legal. E hoje em dia a gente observa isso pela cidade, né? Dá pra ver que é uma cidade que foi planejada. Eu não tinha esse conhecimento de que isso aconteceu de uma forma tão profunda, mas as ruas e avenidas são largas, elas se conectam. Existe aquela história de que é possível chegar a qualquer ponto da cidade ali em 20 minutos. Isso também é um reflexo desse planejamento. A cidade cresce de uma forma mais organizada também, certo? Exatamente, porque quando você ocupa um território, né, qualquer lugar, se você não tem esse planejamento, você não sabe nem as atividades econômicas que vão estar tendo conflito. Então, onde é que vai ficar a indústria? Onde é que vai estar aquele lugar onde tem impacto ambiental mais pesado? Né? Onde é que estão as pessoas morando? Onde é que estão o trabalho? Campo Grande foi também se modificando nesses anos, e hoje a gente percebe, todo mundo fala, o centro da cidade não tem mais gente, mas foi uma característica que a cidade começou a desenvolver e os bairros começaram a ter mais serviços, os bairros começaram a ter mais a questão dessa mão de obra mais próxima, o comportamento da cidade, na verdade, começa a mudar, as pessoas começam a ficar mais próximas de onde moram, e você percebe que você tem as zonas de centralidades, que são as zonas de centralidade nos bairros mais distantes, e o centro da cidade fala, o centro da cidade está morrendo. Não é um comportamento da cidade, né, que vem modificando, as pessoas tendo essa visão urbana da cidade mais compacta, mais próxima onde mora, né? Então tem alterado bastante, e isso tudo tem que ser discutido, né, e aperfeiçoado o comportamento das pessoas.
né, e usar a cidade. Muito legal. Simone, queria puxar agora a conversa um pouco contigo, né? A gente vê uma cidade planejada, que vem mudando o seu comportamento e que o fato dessa cidade ser planejada, desse deslocamento ser fácil, a gente mora numa capital, mas chega aos lugares de uma forma muito rápida, isso acaba impactando também no melhor aproveitamento do tempo, ganho de qualidade de vida. Como que é isso? Com certeza. Quando a gente tem tantas coisas à disposição, né? Tantas atividades, tantos ambientes para a gente ocupar, facilita na nossa rotina, né? Então a gente consegue ficar mais tempo ali em casa, de repente, a gente consegue se encontrar com as pessoas, a gente consegue ter esses espaços abertos ao ar livre para a gente conseguir parar, descansar um pouquinho, respirar, principalmente com tanta tecnologia que a gente está envolvido, né, o tempo todo. Então, é uma cidade que proporciona isso pra gente, né, esse ar puro, ficar livre, vendo os pássaros, ouvindo, né, os pássaros, a gente consegue relaxar. Bem, isso é muito importante para nossa saúde mental. Você tocou num ponto muito legal, que é essa parte da arborização, né? Eu vim de uma cidade muito arborizada, que é Maringá, lá no Paraná, mas quando eu cheguei aqui em Campo Grande, além da arborização, a gente tem muito a presença dos animais, as aves principalmente, isso é uma coisa muito legal, né? E a gente estava comentando aqui um pouquinho sobre Campo Grande ter celebrado pela 5ª vez consecutiva o prêmio Tree City, que é da cidade árvore do mundo, né? O Eduardo comentou pra gente que é um reconhecimento da ONU para um seleto grupo de cidades que são exemplos aí em liderança no manejo das árvores, nas áreas urbanas, e que são tidas como um exemplo para a solução de muitos problemas que são enfrentados atualmente em relação a meio ambiente, clima e outras coisas. Simone, quando a gente pensa nessa questão arborizada, né, isso impacta na vivência do dia a dia das pessoas? As pessoas respirarem ar puro faz muita diferença? Com certeza, demais, demais. A gente tem o que é chamado de biofilia, né, que é esse amor às coisas vivas. Então, o ser humano, ele precisa disso. Precisa desse contato com a natureza, precisa desse contato com outros seres vivos pra gente conseguir se sentir bem, pra gente conseguir ter um bem-estar, pra gente conseguir manejar a ansiedade, né, lidar com o estresse. Então, de fato, quando a gente entra em contato com isso, é muito positivo pra gente. E Eduardo, você contou que tem uma história por trás desse prêmio que lá atrás, quando a cidade ganhou pela primeira vez, é um reconhecimento que foi a primeira cidade do país, é isso? Conta pra gente um pouco. Foi a primeira capital do Brasil, né, ser reconhecido como Tree City of the World. Ela acontece por um instituto que é a ONU junto com a Arbor Day Foundation. A Arbor Day, ela começa a promover, olhando cidades que estão realmente colocando a arborização como um ponto importante dentro da urbanização da cidade, com estratégias, com legislação. Então foi um edital, esse edital bastante técnico, tá? Campo Grande se inscreveu no período e ela foi reconhecida porque existe, de fato, uma política, uma legislação, né, um planejamento, e você tem planos diretores, por exemplo, de arborização urbana na cidade de Campo Grande, coisa que não acontece. Isso é raro, né? E naquela época, naquele ano, que foi a primeira vez reconhecida, a Arbor Day Foundation reconheceu só São Carlos e Campo Grande no Brasil, né? E nós tínhamos, se não me engano, 5 cidades em toda a América Latina. E isso depois foi começando a se expandir porque as pessoas, a intenção desse reconhecimento é as cidades começaram a prestar atenção na arborização urbana. Porque a gente está falando aqui, a gente parece estar falando só da árvore, né? Mas na verdade isso é um conjunto muito mais rico necessário dentro de uma cidade. Então, assim, hoje, as cidades que estão pensando na possibilidade de ter longevidade, que a gente vai passar por um período agora, que vai ser a falência de algumas cidades pelo mundo, né? E ela vai se dar justamente por questão climática, né? E essa falência das cidades vão ser cidades que não vão ter mais a possibilidade de ter recurso hídrico. A água, como primeiro condutor de vida, é a água, né? Então vão ter muitas cidades que vão sucumbir a ser abandonadas para outros locais, né? Esse é o estudo, que não sou eu que estou falando, esse é um estudo de fato da questão da ocupação territorial pelo mundo todo. E a arborização tem tudo a ver com isso, né? Então quando você fala que você tem um manancial de água, onde estão essas árvores? Quer dizer, essas árvores estão defendendo o quê, né? E quando a gente fala de árvore, a gente fala de água, a gente fala de fauna,
A gente fala de quantidade de pessoas que moram junto, humanos, dentro da cidade. A cidade de Campo Grande tem 35.900 hectares, né? É muita área, tá? 35.000 hectares é coisa pra caramba. Você colocar um bezerrinho e soltar ele, ele some, nunca mais você vai ver ele nos 35.000 hectares, quando o cara fala de fazenda, né? Nesses 35.000 hectares, nós temos uma quantidade de pessoas muito baixa ainda ocupando o território, em torno de 900.000 pessoas na cidade de Campo Grande. E nós temos em torno de 351.000 imóveis nesse território, né? Que estão sendo abastecidos por água, que estão sendo abastecidos por energia. Tem que ter mobilidade para atender todo mundo, tem que ter a questão referente ao saneamento, que é justamente você olhar de resíduo sólido, a questão de esgotamento. Então, assim, é uma dinâmica muito grande da cidade de ocupação, que entra também dentro dessa característica do conceito de moradia, que moradia não é casa, moradia é um conjunto de fatores que faz você poder estar naquele território, né? Uma pessoa vai para a cidade e o mundo já resolveu que vai morar em cidades, correto? Nós temos no Brasil mais de 85% das pessoas moram na região urbana. Então, se você for ver isso, é um comportamento humano, né? Mas tem alguns autores urbanistas que falam que as pessoas vão para a cidade, escolhem viver na cidade para a vida ter mais graça, né? E quando ele fala isso, por que a vida tem mais graça? É a inter-relação, é a possibilidade do trabalho, o crescimento de educação, interação com outras pessoas, conhecer mais coisas, né? Então você tem uma base importante que até hoje motivou o crescimento das cidades, que foi o trabalho, né? Porque através do trabalho você teve relações diversas ali, do ensino, do estudo, entender, fazer um ofício. Então a cidade começa a ter uma coisa melhor do cara, só sei plantar milho, eu só sei mexer com gado. Não, peraí, eu vou ter uma outra, poxa, eu vou fazer uma outra coisa. E esse assentamento humano, ele se seduziu muito com isso. E nessa ocupação, essa complexidade de ocupação, ele dá o planejamento, se ele não tiver presente, você começa a colocar todo mundo num grande problema, né? Você não está sentando, eu vou ter uma cidade que vai ter uma qualidade sensorial bacana, porque a arborização tem a ver com saúde, não só a saúde mental, mas com uma série de outras, né? A questão da biofilia, né? A questão da arquitetura biofílica, o urbanismo biofílico, a biofilia que trata essa necessidade de você estar próximo da natureza, organizando isso no dia a dia da pessoa. E Campo Grande, ela tem uma coisa muito especial, ela não é só uma cidade de ipês, né? Campo Grande, ela já foi reconhecida como capital das araras, né? Porque a cidade, daí eu vou entrar na questão da fauna, que é bem interessante, pra gente entender um pouco do dinamismo dentro de uma cidade, como é complexo, não é só o humano que vive lá dentro não, né? Mas se você for ver a capital da Arara, daí tem o Instituto Arara Azul, que é fantástico. Um dia vocês trazem ele aqui para conversar sobre fauna. É um trabalho reconhecido mundialmente. O Instituto Arara Azul tirou a arara, né, até da extinção, e ele fez um trabalho muito interessante dentro da cidade de Campo Grande e começa a reconhecer que tem mais de 700 indivíduos morando em Campo Grande, araras, né? Dentro desses 700 indivíduos, a maioria é a arara, aquela azul amarelinha, né? E arara vermelha é bem pouca, mas eles estão morando aqui dentro, mas eles se adaptaram, entendeu? Então, assim, a adaptação disso. Nós temos mais de 300 espécies de ave dentro de Campo Grande. Nós temos dezenas de espécies de peixe, dezenas de anfíbios morando em Campo Grande. Onde eles estão? Estão próximos desses mananciais, né? De áreas de proteção ambientais, de reservas ambientais que estão dentro da cidade de Campo Grande. E da mesma forma como a gente também transita dentro da cidade, né? Então, assim, a saúde de uma cidade, ela não é apenas para o humano, né? Ele tem todo esse conjunto de situações e daí você se esbarra com a espécie do dia a dia na cidade, né? E Campo Grande faz essa providência. A gente tem o privilégio de sair, eu mesmo tenho o privilégio de ser acordada com as araras ali todo dia cantando da minha janela, e não tem um dia que eu não saia em Campo Grande que eu não veja pelo menos 2, 4 araras voando pela cidade, e é realmente um privilégio, assim. Um dado bem legal que a gente levantou é que 80% das casas aqui em Campo Grande, elas têm a sombra de arvoredo no quintal. E aí, falando da
parte da saúde mental, né, Simone, puxando esse gancho que o Eduardo falou, que não é só a questão da arborização, né? A casa já é o nosso aconchego natural, né, dentro de uma cidade onde a gente convive, mas quando você senta e chega num conjunto e que tem uma arborização, tem proximidade com os animais, o ar é mais puro, tudo isso acaba contribuindo para que a gente possa criar memórias, para que a gente tenha um convívio ali mais aconchegante com a família, e isso acaba beneficiando a nossa saúde mental também, né? Com certeza, né? A nossa casa é nosso refúgio, né? É onde a gente pode ser nós mesmos, a gente consegue relaxar, a gente aproveita ali da nossa forma, consegue conduzir as coisas ali para o nosso benefício, né? Então, é muito rico quando a gente tem um espaço para isso, né? Quando a gente tem refeições em família, né? Quando a gente pode sentar, né, numa sombra, tomar um tereré. Quando a gente tem também a possibilidade de plantar no nosso quintal uma planta que tinha na casa da nossa avó. E passar isso pra frente, contar a história pros nossos filhos. Então, é muito gostoso, né? A gente cria essas memórias afetivas, a gente deixa ali o nosso legado a partir da nossa casa, de como a gente se ambienta ali, né? É o nosso lugar no mundo, costumo dizer. E eu acho que não só a nossa casa, né? Campo Grande oferece pra gente uma diversidade de locais em que a gente pode conviver com essa cidade, né? A gente tem se sentir em casa. A gente tem o Parque das Nações Indígenas, que é um ponto turístico grande, tem capivara, tem a população fazendo atividade física, tem Parque dos Poderes, que o pessoal vai poder andar de bicicleta ali em volta. Então, Eduardo, eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre essa quantidade de parques que a gente tem na cidade. E depois, Simone, eu queria puxar pra você pra falar desse contato com a natureza, um pouco como isso facilita também a nossa vida. Olha, Campo Grande tem sim, né, resultado de planejamento, você ter esses espaços preservados. No meu ponto de vista, não é o ideal ainda, né? A gente olha assim, a gente recebe o que tem e tá tudo certo. Mas se você for perceber, uma coisa interessante, quando você passa no meio, pertinho de um córrego, numa estrada, e tem bastante aqui, Fernando Corrêa da Costa, tem tantos lugares que você vê, aquilo foi uma decisão de urbanismo muito equivocada no passado. Né? Aqueles locais ali, eles deveriam de ter pelo menos 100 metros de cada lado e ali preservado um grande parque de arborização naquele local. Isso já foi decidido na década de 80, início de 90, por Curitiba. A cidade de Curitiba ela tem uma série de parques, porque a primeira coisa que foi visto antes de ocupação territorial foi a preservação da malha de água. Então, onde tem córrego, onde tem rio, onde tem tudo isso foi preservado e a especulação urbana não chegou lá dentro. No pensamento no passado, nas decisões passadas, você percebe Fernando Corrêa da Costa, por exemplo, você está do lado do córrego. Você já destruiu o leito natural daquele córrego, você não tem a questão da possibilidade da percolação de água, se tivesse vegetação, a água indo para o subsolo, a drenagem já é mais complexa. E você não tem também uma coisa que vai fazer diferença nas cidades no futuro, que vai ser a questão climática mesmo, temperatura. Né? Então a arborização ela vai ter um impacto muito importante nas estratégias de arborização de cidades para que ela de fato possa ser ocupada por longa data. Né? E obviamente também a questão principalmente do manancial de água, que eu tinha já comentado no início. Mas o que ocorre quando você faz, então, uma decisão de ter um parque das nações indígenas lá no passado? É fantástico, uma cidade que tem um ouro, ali não tem preço. Né? Não é só pela questão da riqueza da fauna, da flora e a questão da arborização, é que aquilo ali tá defendido por legislação, não pode mais se mexer em nada naquilo lá, e nós temos que preservar de fato. A gente sabe que aquilo vai ser um divisor de águas no futuro, referente justamente da gente ter um assentamento, né, com qualidade de gente aqui dentro. Você percebe, a cidade de Campo Grande não é à toa que tem 85% de casas com arborização, porque é obrigatório ter. Tá? Então, quando você tira um habite, quando você chega no final da sua construção, você quer regularizar essa casa, ele é obrigado a colocar árvore na frente e árvore no fundo. Né? Campo Grande tem um viveiro municipal que já atua mais de uma dezena de anos aí, né? Mais de 10 anos, 12 anos, que vem ofertando árvore frutífera para a cidade, né? E isso precisa ser uma política que tem que continuar. Né? 30 mil árvores por ano, mais ou menos, Campo Grande oferta à população, né? Árvores frutíferas. Por quê? Porque você tem uma fauna muito rica e muito grande. Né? Não é só o humano que vai comer, né, a frutinha ali. Então, assim, são políticas que tem que ser defendidas, né, que deu certo,
ela tem que continuar, porque senão você não consegue fazer com que isso de fato tenha resultado no futuro. A educação ambiental ela precisa ter muito mais atenção referente a isso, e a gente, quando faz uma discussão, isso acontece a cada mais ou menos 10 anos, se faz uma discussão do plano diretor de desenvolvimento urbano e ambiental da cidade. É obrigatório ter a participação popular. Então, é fantástico essa metodologia, porque ela vai ouvir uma série de pessoas com vários saberes, né? Então você tem lá o pessoal da área da saúde, do direito, da engenharia, né? Da pedagogia, de uma série de situações que vão olhar o território e falar, olha, agora nós vamos preservar isso, vamos para aquele lado, vamos fazer isso. Então, o planejamento realmente, ela é uma ocupação territorial igual uma tribo indígena começou fazendo nossos ancestrais aí, né? Onde é que está caindo a água, para onde que ela vai, onde é que está a nossa caça, onde a gente vai se abrigar. Então, assim, a ocupação territorial está um pouco, ele é inerente a todo mundo. E nós vamos ter uma tarefa muito grande, é essa preservação, porque a cidade ela começa a crescer e não para. E toda cidade tem uma capacidade de suporte. O que é capacidade de suporte? A quantidade de gente pode morar lá, né? Eu estava comentando que nós temos 35 mil hectares de área de terreno. Eu vou fazer aqui, se você pegasse um decalque de 35 mil hectares e colocasse na cidade de São Paulo, nesses 35 mil hectares moram 8 milhões de pessoas em São Paulo. Tá? Nós temos uma cidade que mora 900 mil pessoas. Então, então, beleza, vai vir mais gente para cá? Não tenha dúvida. Campo Grande cresce, 180 mil pessoas em 10 anos vai vir para Campo Grande. Uma cidade de 3 Lagoas vai vir para Campo Grande daqui a 10 anos. Como é que a gente promove, né, um planejamento dessas pessoas poderem, primeiro, ter habitação? Primeira coisa que o cara tem que ter, né, ir para casa dormir, tomar banho, comer, né, ter família, ter trabalho, ter mobilidade para chegar no trabalho, ter lazer, né, ter saúde, ter educação, ter segurança, ter uma série de situações que você precisa prover para essas pessoas que estão chegando no território novo. Como é que nós vamos fazer isso e que cidade que nós queremos? Onde pode ter adensamento, onde não pode ter, onde não teria possibilidade de adensar, porque lá tem uma área de proteção permanente, lá tem enchente, né? Então, assim, quando você vai ocupar essas pessoas no território, você tem que olhar o território, qual problema tem, onde eu vou poder encaminhá-las, né? Então é uma coisa bem complexa, mas eu acho que todo mundo entende quando a gente fala, fica claro na cabeça, porque é o dia a dia da gente. Os desafios são os desafios do futuro. Simone, como que é isso em relação à saúde mental para a gente se conectar, né, com esses vários pontos da cidade aí? Essa diversidade de parques, de praças, de atividades que a gente tem aqui são fundamentais para o cuidado, né, tanto da nossa saúde física quanto da saúde mental, né? E aí, puxando aqui para a psicologia, a gente tem algo que é chamado de ativação comportamental, que é uma intervenção psicoterapêutica que ajuda as pessoas a se reconectarem positivamente com experiências, com situações agradáveis. Então, por exemplo, um paciente deprimido, ele tende a se isolar, ele perde a motivação e o prazer para fazer as atividades dele. Já um paciente ansioso, ele está sempre ali preocupado com o futuro, está sempre acumulando funções, está sempre naquela correria, acaba não conseguindo fazer nada e não aproveita, não tem esse prazer. Então, quando essas pessoas chegam para mim no consultório, por exemplo, a primeira coisa que eu passo para elas, a primeira tarefa é essa ativação comportamental, que é o quê? É fazer uma caminhada no parque, é fazer um piquenique, vai participar de um yoga no domingo, chama alguém pra ir de bike com você, né, no Parque dos Poderes, retomar essas atividades que são gostosas, que são prazerosas. A gente precisa incluir isso na nossa rotina para viver bem, para conseguir produzir, para conseguir ter uma vida de qualidade, né, e para conseguir gerar bons frutos para o nosso futuro, né. Então aí a gente pensa no nosso filho, a gente pensa no nosso vizinho, faz amizade com o vizinho, tá ali sempre no social, sempre na interação. Isso é muito importante, né, para nossa constituição como uma cidade de uma maneira geral, né, de uma comunidade. Muito legal, gente. Pra gente encerrando o nosso bate-papo, eu queria que vocês me falassem em um lugar ou algo que mais encanta vocês em Campo Grande. Depois eu também vou falar. Eduardo, começa contigo. Olha, não tem como a gente não tocar no assunto dos parques, né? Eu adoro praça, parque, mas o que que sempre me chama, porque Campo Grande, eu nasci aqui, né? Já tem 53 anos que eu nasci aqui.
Mas eu convivi muito tempo aqui. Eu tenho 3 ladeiras que eu sempre passo, me lembro do carrinho de rolemã que eu fazia. Então a minha afetividade, né? É interessante porque esse é o sentimento do pertencimento mesmo do lugar, né? E eu sempre, quando eu passo, eu me lembro muito da minha infância. Eu sinto isso aí, sabe? Essa interação das pessoas que conviviam comigo. Hoje eu encontro pessoas que estão em diversos lugares em Campo Grande ainda, que jogavam bola comigo na quadrinha que eu sei, que eu conheço, centímetro por centímetro, já ralei, quebrei festa, sabe aquela coisa? Então eu conheço. A minha interação com a cidade é bem assim, emotiva nesse sentido do que eu convivi com ela, né? Tem vários lugarzinhos que me voltam no passado. Muito legal. E você, Simone? Pra mim, da mesma forma também, não tem como a gente fugir, né, dessa afetividade, essa memória afetiva que é tão significativa pra gente, né? E aí, assim, gosto de vários lugares, gosto do Parque das Nações, dos shows, né? Gosto de participar de todos. Bike no Parque dos Poderes, eu moro ali pertinho. Mas o que é marcante mesmo pra mim é ver capivara por aqui, no Parque das Nações, no Lago do Amor, porque quando eu tava com a minha avó, a gente sempre tinha que parar e prestar atenção ali nos bichinhos e olhar os animais, de uma forma geral, interagindo ali. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de encontrar algum bichinho por aqui, eu gosto de parar e apreciar e lembrar da minha família, desses momentos. Eu acho que quem não, né? Quem não tem uma memória nesse sentido? Até eu que sou recém-chegada tenho, o que mais me encanta em Campo Grande é uma coisa meio abstrata, que é o pôr do sol. Mas eu vou contar minha memória afetiva pra vocês. No primeiro dia que eu mudei pro meu apartamento aqui, onde eu moro hoje, eu me lembro de olhar pra sacada e ver um pôr do sol bem alaranjado, assim. Eu falei, gente, que pôr do sol lindo, eu já amo essa cidade. Então, é realmente muito ligado às nossas memórias afetivas, né? Simone, Eduardo, muito obrigada por esse bate-papo. Eu ficaria horas aqui ainda conversando com vocês sobre Campão, mas muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. E voltem mais vezes, o nosso Cuidar de Você tá sempre de portas abertas para recebê-los, tá bom? E vocês que estão nos assistindo ou nos ouvindo, se vocês tiverem perguntas adicionais ou sugestões para os futuros episódios, vão até as nossas redes sociais, não se esqueçam de compartilhar o episódio, de seguir o nosso canal no YouTube, de deixar a sua reação, de deixar o seu comentário. A gente te espera nos próximos episódios. Até lá!